Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Esse vídeo é para falar um pouco sobre os benefícios do clube de membros, que ao assinar o canal você terá benefícios exclusivos. Atualmente são 4 níveis que vão desde vídeos tirando dúvidas dos membros até mesmo aulas particulares e individuais com horário marcado. Já tentou tirar alguma dúvida pelo YouTube e ou não teve a resposta ou simplesmente ficou mais confuso do que antes? Pois então, ser membro vai te livrar desses problemas. Inscritos também são ajudados, mas nem sempre eu consigo ajudar individualmente. Por isso, garanta já sua exclusividade e ao clicar no botão Seja Membro, veja o que cada nível de membro vai lhe proporcionar. Em breve, teremos mais benefícios e recursos para vocês. Obrigado, bons estudos! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Então, se você está chegando agora, peço que se inscreva, ative o sino das notificações e bora pro vídeo. Estou testando a qualidade da captação do microfone, porque tenho feito alguns testes. Então, de acordo com o vídeo que você estiver assistindo, a qualidade pode oscilar, né? Pode melhorar um pouco, piorar um pouco, mas no geral eu estou prestando atenção nisso, tá bom? Então peço que deixem aí nos comentários o que você achou desse áudio em especial e vai servir de feedback para melhora dos demais. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você está chegando agora, peço que se inscreva, ative o sino das notificações e ative o sino para todas as notificações. Assim você fica por dentro de todos os vídeos do canal. Então, vamos ao conteúdo de hoje. Como vocês podem ver, hoje nós vamos conversar a respeito de contagem e decomposição numérica. Por que eu vou misturar esses dois assuntos? Porque eles são ligados, né? Então, se eu for falar de contagem dentro do que eu quero falar, vai acabar caindo na decomposição numérica. E se eu falar de decomposição numérica, automaticamente estou falando de contagem. Então, nada mais justo que juntar os dois aí. Então, vamos lá. Se você tem dificuldade em fazer qualquer tipo de contagem, qualquer tipo de decomposição, ou se você não souber nem o que é decomposição, esse vídeo é totalmente para você, né? Mas primeiro eu preciso passar alguns recados, que alguns temas eu vou começar a fazer a versão aulão de temas que eu tenho aqui já no canal, enquanto outros eu vou simplesmente fazer o aulão, se for algum tema que ainda não tem, e dependendo da situação eu posso fazer ou um corte do aulão para um vídeo mais curto, mais compacto, mais enxuto, ou eu posso fazer simplesmente um vídeo totalmente diferente do aulão, em que ele seja mais curto mesmo para ir direto ao ponto. Mas vamos lá. Vou começar de trás para frente. O que é decomposição numérica? A palavra decompor vem de separar, de quebrar algo em coisas menores. Então, toda vez que eu tiver... Deixa eu mudar aqui rapidinho a minha caneta. Toda vez que eu tiver um número qualquer, sei lá, vou pensar no número 135. O número 135, eu preciso ter em mente o seguinte: eu tenho os números na casa, né, na ordem das unidades, dezenas, centenas. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou pensar no 135 como 100 mais 30 mais 5. Então, rapidinho, decomposição numérica é isso. Ah, posso usar números maiores? Pode. Posso usar menores? Pode. Maiores quanto? Quanto você precisar. Menores quanto? Quanto você tiver necessidade. Se eu estiver falando do número π, né, da constante, 3,14, 14, 15 e assim por diante. Vou fazer a mesma coisa. O 3, ele representa a unidade. Toda vez que for parte inteira, as letras aqui, elas representam letras maiúsculas. Então, esse U, apesar de estar pequeno, ele é maiúsculo. Então, unidade, aí dezena, centena. E aqui, no que a gente chama de submúltiplos, nós temos a primeira casa depois da vírgula como os décimos, ou seja,
Primeira letra minúscula, centésimos. Se tivesse mais uma casa, poderia chamar de milésimos. Tudo letra minúscula. E aqui, se tivesse mais um número, poderia falar que aqui é milhar, letra maiúscula. Dito isso, vamos continuar aqui. Eu tenho o número, né? Falei do 135, já mostrei para vocês como é feita a decomposição. Aqui não seria diferente, no 3,14. Então, eu vou escrever 3 mais esse 1 aqui, ele representa 10. Se a gente estiver pensando em dinheiro, para facilitar o raciocínio de vocês, é como se ele fosse 10 centavos. Então, é 0,1 ou 0,10. Já vou mostrar para vocês, para quem tiver dúvida, por que que eu escrevo 0,10 ou 0,1. Depende muito do contexto. E o 4, se ele tem duas casas depois da vírgula, então ele está na segunda casa depois da vírgula. 0,0. E a segunda casa, que seria essa aqui, eu coloco o número 4. Então, aqui é a decomposição de um número bem pequeno. Nesse modelo aqui, nesse exemplo em especial, por que que eu deixei 0,10? Porque eu tenho mais um zero, né, mais uma casa depois da vírgula. Eu tenho duas casas. Então eu coloco o 0,10 aqui para lembrar vocês que onde tem esse zero representa a posição do 4. Isso é só questão de posicionamento. Mas eu poderia colocar só 0,1, que também não teria problema algum. Só que para não confundir vocês, eu deixo todas as casas bonitinhas aqui. Isso aqui é a mesma coisa que escrever 3,00 mais 0,10. Daí que eu coloquei o 10 e não o 0,1 somente. E o 0,04. E se vocês forem juntar tudo aqui, vai ter os mesmos 3,14. Então a decomposição numérica ela ocorre assim para números pequenos ou números que têm parte pequena e parte grande, como parte inteira, que é o 3, e a parte pequena com os números decimais. Eu falei do 0,1 e do 0,10. Uma coisa que eu percebo bastante no pessoal mais novo, que está com o primeiro contato com esse tipo de número, é o seguinte. Se eu estiver falando lá da posição das casas de unidade, dezena, centena, tal, aí décimo, centésimo, milésimo, assim por diante. E aí eu falo assim, quanto é 5 centavos? Vai ter gente que vai falar assim, é 0,5. Aí eu falo, mas quanto é 50 centavos? É 0,50. Aí eu pergunto, mas espera aí, se sem o 0,5 centavos, como que com 0,50? Aí a gente para, reflete um pouco. Sempre tem alguém que fala, não, professor, é 0,05 para 5 centavos. Então beleza. O zero aqui, ele não diz muita coisa. O que diz é a quantidade de casas. A função do zero é exatamente essa, seja antes ou seja depois do que a gente está observando, é somente o posicionamento. Se não tivesse o zero, como eu saberia que esse 5 está duas casas depois da vírgula? Poderia ter duas casas e ele está na terceira. Poderia não ter nenhuma casa e ele ser a primeira depois da vírgula, igual dos 50 centavos. Então o zero vem com essa finalidade também. Falei do 135 como decomposição numérica, agora falei do número π, que é o 3,14, como decomposição numérica. E caramba, esse vídeo vai acabar rápido, pelo visto. Desculpa se eu estiver falando muito rápido, que eu estou empolgado aqui. E para esse vídeo de hoje eu não escrevi roteiro, então a gente fica com o pezinho atrás de esquecer alguma coisa. Mas vamos lá. Então, a próxima parte do que eu vou falar é a parte de contagem. E a parte de contagem tem muito a questão da decomposição, evidente, mas tem a questão da composição numérica, que é o ato de compor. E não só isso. Além de ter a decomposição, como eu mostrei, existem outros tipos de decomposição. Aquele que eu mostrei é decomposição referente à unidade, dezena, centena e assim por diante. E o outro jeito, né, outro tipo de decomposição é para situações como essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Que é o quê? Eu tenho, por exemplo, o número 8. 8 não é a mesma coisa que 5 mais 3?
Isso é uma decomposição. Eu peguei o 8 e decompus em números menores. Os dois são na ordem das unidades? São, mas eu quis decompor em coisas que na hora de fazer contagem, fazer contas, vai fazer todo sentido. O 8, né? Falei do 5 mais 3. Posso falar do 3 mais 5. Posso falar do 2 mais 7, que não é usual, mas vai fazer todo sentido para vocês daqui a pouco. 7, 2 mais 7 não, desculpa, 2 mais 6. E vai fazer todo sentido para vocês daqui a pouco. Então, 2 mais 6, 6 mais 2, 1 mais 7, 7 mais 1. Então, 1, 2, 3. E aí tem o 4 mais 4. E eu não preciso fazer duas vezes o 4 mais 4, né? Porque 4 mais 4 é 4 mais 4, não deixa de ser 4 mais 4. E aqui vai entrar o pulo do gato. Então, se você tiver dificuldade em fazer contagem, se você for uma criança, e aí tá em idade pré-escolar, tá tirando alguma dúvida, ou se você for pai, mãe responsável, avô, vó, tia, enfim, e tiver com dificuldade em explicar a contagem para uma criança, inclusive eu tenho aqui no canal vídeo falando de tabuada, aulão de tabuada. Isso que eu tô mostrando aqui, se eu não me engano, em um daqueles vídeos eu falo mais ou menos alguma coisa por cima, mas isso aqui é um complemento para aquilo lá. Recomendo que assista. E aí, aqui, se eu estiver fazendo, por exemplo, 12 mais 8. Esse 12 mais 8 facilita a minha vida, né? Eu sei que se eu pensar no 8 para o próximo número que representa algo, por exemplo, 8 para 10, né? Quando ele ganha uma dezena. Eu sei que faltam 2. E aí eu faço 8, esse 2 com 8 vai dar 10, com esse 10 vai dar 20. Agora, se eu estivesse falando, por exemplo, no 135, que é aquele número do começo, e eu falasse mais 8, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse recurso que eu escrevi aqui para vocês. Por exemplo, 8. 8 eu não posso pensar como 5 mais 3? Posso. E de onde que eu tirei 5 mais 3? Porque o número que eu estou olhando em questão é o 135. Então, se eu tiver dificuldade em contar 135 mais 8, eu posso contar em 135 mais. E o 8 eu escrevo como 5 mais 3. Tá, você me pergunta, e por que que você vai falar que isso facilita? Porque se eu não souber quanto é 5 mais 8, eu sei que 5 mais 5 é 10. Então, esse pedacinho aqui vai dar 140. E aí, 140 com 3, 143. Deixa eu ver se eu entendi. Então, toda vez que eu for fazer uma conta, uma adição, eu posso fazer isso aqui que vai funcionar? Vai. E se eu estiver fazendo uma subtração, funciona? Funciona. Eu já mostro para vocês a questão de subtração, como que funciona. Embora eu não tenha colocado no vídeo composição numérica, deixei só como decomposição numérica, não posso deixar de falar da composição. E aí, a gente vai continuar. Se eu estivesse trabalhando com o 3,14, deixa eu apagar aqui deixa eu pegar outra telinha aqui que é melhor. Então, 3,14. E eu quisesse falar mais 0,25. Esse 25, eu posso fazer com que ele fique de um jeito que trabalhe bem com esse 14. Aí você fala, mas é só fazer isso aqui, 3,14 mais 0,25, e aí eu vou e faço a conta. Ok, mas e se você estiver fazendo a conta de cabeça? Se estiver num lugar que não tem como você fazer qualquer tipo de anotação, como que você faz? Não faz, né? Você fica um tempão lá batendo cabeça e não consegue ir muito longe. E aí aqui vai entrar exatamente aquilo que eu estava falando para vocês. E aí tem uma observaçãozinha. E seria qual? Quanto é 2 mais 3? 2 mais 3 não é 5? E quanto é 3 mais 2? Não é 5 também? Sabendo disso, o que eu posso fazer? Eu posso imaginar que esse 14, né, do 0,14, eu posso trocar de posição com 25.
se eu quiser facilitar a ideia. E aí, ao invés de eu decompor esse 25, eu decomponho esse 14. Como assim? Vamos ignorar a parte da vírgula. Vamos pensar que a parte decimal... vamos ignorar a parte inteira, né? E essa parte decimal aqui, depois da vírgula, ela fosse somente um número inteiro. Então, é como se eu estivesse pensando no 14 mais 25. Se eu tiver dificuldade em olhar para isso aqui, eu posso pensar como 25 mais 14. Tá, mas não refrescou minha memória. Jorge, o que eu faço? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para o pulo do gato. Esse 5 aqui, eu teria um pouco de dificuldade para mexer no 4, porque 4 mais 5 é igual a 9. Agora, desse lado aqui, eu não preciso nem decompor. Eu bato o olho e já sei. Por quê? 4 com 5 ou 5 com 4, que é 9. 2 com 1, 3. 25. Com 10, 35. 36, 37, 38, 39. Tá aqui. Mas e se eu, no lugar do 25, foi fácil. Não fui feliz nesse exemplo. Vou pensar num número diferente aqui. Se no lugar do 25 fosse... Deixa eu pensar... 27. Deixa eu ver se o 27 vai facilitar. O 27, eu poderia pensar no 27 mais 14. E aí, por exemplo, do 7 para chegar no 10, faltam 3. Então, esse 4 aqui, eu posso pensar como 3 mais 1. Então, é a mesma coisa que fazer 27 mais 13 mais 1. Porque 13 mais 1 é a mesma coisa que 14. E aí, olha como a coisa fica muito mais simples. Quanto é 27 mais 13? Vamos pensar primeiro no 7 mais 3. Não é 10? Subiria 1, né? Então, 27 com 3 vai dar 30. Com esse 10, 40. E esse 1, 41. 41. Ó, 27 mais 13 mais 1. 3 com 7, 10. Com 1, 11. Subiu 1. 2 com 1, 3 e 1, 4. 41. Exatamente o que eu mostrei aqui embaixo para vocês. Ah, mas eu posso fazer o contrário? Em vez de mudar o 14 com 17, posso deixar eles desse jeito? Pode. Vou fazer aqui para mostrar para vocês o que acontece. Tem gente que tem dificuldade em fazer assim, tem gente que tem dificuldade em fazer do outro jeito. Cada pessoa tem uma facilidade ou uma dificuldade diferente da outra. Então, adapte ao que ficar melhor para você. Então, o 14 mais 27. O que eu vou fazer? O 7, eu vou fazer algumas adaptações nele, mas baseado no 4. O 4 para chegar no 10, eu sei que é 6, mas vamos pensar que eu não soubesse. Eu vou fazer o quê? Eu vou pensar do 4 para o 5. Então, toda vez que eu for contar para cima, eu estou pensando em alguém que ele vai para cima até o 5, ou esse mesmo alguém que vai para cima até o 0, que seria o 10 para você ir para o próximo número, para a próxima dezena. Então, o 4 para chegar no 5 falta 1. Então, o 7 é a mesma coisa que fazer 1 mais 6. Então, fica 14 mais 26, que é desse 6 aqui, mais 1. Ou 14 mais 1, já vai fazer sentido para vocês o que estou mostrando agora, mais 26. 14 com 1, 15. 15 com 20, então 15. 25, 35, certo? E aí com 6, 41. Exatos 41 que eu tinha feito a conta agora há pouco. Vou montar a continha aqui para mostrar para vocês que eu não estou tentando enganar ninguém, hein? Olha só, 14, 26 e 1. 4 e 6, 10 e 1, 11. Sobe 1. 1 e 1, 2 e 2, 4. 41. Exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Aí, a gente vai pensar que esse 41, ele é o que no número em questão? Ele é a parte decimal. Ah, mas como que eu vou saber que desse 41, o 4 não foi para a parte inteira? A gente tem que pensar no seguinte. Eu sempre uso dinheiro quando tem número decimal, número com vírgula,
para facilitar a compreensão de vocês. R$ 1. Se eu pegar uma moedinha de R$ 1, se eu for pensar em quantos centavos tem aqui dentro, é a mesma coisa que 100 centavos. Então, logo, R$ 100 é a mesma coisa que 100 centavos. E sabendo disso, esse 0,14 e esse 0,27, quando eu juntei os dois, não deu 41? 41 é maior que 100 ou menor? Ele é menor. Então significa que esse 41 é como se fosse 41 centavos. Logo, 0,41. E aí o meu resultado nessa conta continua 3, porque o número não ultrapassou a posição de dezena dele. Ele não é maior que 100. E aí o 14 com 27 aqui deu 41. Então 3,41. Para número decimal, acredito que tenha ficado tranquilo para vocês. Se você não sabe nem o que é número decimal, peço desculpas, porque provavelmente você não deva ter visto isso na escola, mas acredito que tenha sido um negócio legal para você. Primeiro, porque você viu uma coisa nova. Segundo, porque isso se aplica ao que você está vendo e eu vou mostrar agora. E terceiro, você já está começando a ter contato, a se preparar para algo que você vai ter contato e não vai demorar muito, que são os números decimais e a gente usa ele a vida toda. Em alguns momentos da vida a gente usa ele muito mais do que os próprios números inteiros. Voltando então aqui. Se eu tivesse deixa eu pensar aqui numa conta, sei lá, 135 mais 18. Só números inteiros, beleza? E não tem mais número com vírgula, não tem mais nada. E aqui se aplica a mesma ideia. O 5, lembra? Eu tenho um número qualquer, eu vou subir para chegar no 5, ou eu vou subir para chegar na próxima dezena. Nesse caso aqui é como se eu estivesse olhando por 10, ou para chegar no 40, tanto faz. Do 35 para chegar no 40, falta quanto? 5. Então, esse número 8, eu posso pensar como 5 mais 3. É aquele 8 que eu falei lá no comecinho. Então, eu vou fazer como? 135 mais 15 mais 3. Ou, agora, eu vou até um pouco mais além, se você tiver dificuldade em trabalhar com esse tipo de número. 135 mais 10, porque 15 é a mesma coisa que 10 mais 5. Mais 5 mais 3. Então, 15 com 3 é 18. 10 com 5, 15. Com 3, 18. Mesma coisa, só fiz uma decomposição maior para vocês aí. 135 com 10, 145. Com 5, 150. Mais 3, 153. Vamos fazer o teste? Ver se é isso mesmo? Ó, 135 mais 18. Vou apagar esse pedaço aqui. Opa! Vou apagar esse pedaço porque eu quero montar a conta aqui do mesmo jeitinho que eu fiz aqui embaixo. Então, 135 mais 10 mais 5 mais 3. Então, vamos lá. Cinco com 8, 13. Sobe 1. 3 e 1, 4 e 1, 5. E não subiu mais nada aqui, 153. Olha como funciona. E aqui, 5 com 0, nada. Então, 5 com 5, 10. 10 com 3, 13. Subiu aquele mesmo 1. 3 e 1, 4 e 1, 5. E aquele 1 que não tinha ninguém para juntar com ele, 153. Se vocês souberem fazer esse tipo de conta, mas não souberem o porquê que tem esse sobe 1 aqui, deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Coloca um coraçãozinho no seu comentário aí e faça um vídeo e aviso, né? Fala, olha, tira um print da pessoa que fez o pedido, fala, olha, a pessoa aqui do vídeo anterior pediu para falar a respeito desse sobe 1, o que isso significa? E aí, ou melhor, da onde que esse 1 aparece, o que ele significa, por que a gente faz desse jeito. E aí eu explico
com maior riqueza de detalhes isso para vocês. Bom, agora acredito que essa parte tenha ficado claro para vocês. Agora eu vou mostrar a parte da subtração. Sim, eu consigo fazer subtração com decomposição. Eu não lembro, eu sei que eu tenho multiplicação por decomposição aqui no canal feito, eu sei que eu tenho adição por decomposição, mas eu não lembro se tem subtração por decomposição. Recomendo que vocês olhem no canal aí depois. E se não tiver, deixa nos comentários também que eu posso fazer um vídeo para vocês só a respeito de subtração por decomposição. Mas aqui vai ser uma coisa mais rápida, mais prática, mais direta para vocês verem. Por exemplo, eu vou usar o 8, que é o mesmo exemplo de antes. Então, o 8 eu posso pensar como 5 mais 3 ou 3 mais 5. Não vou anotar tudo aquilo de novo, vou deixar assim só para lembrar vocês que pode ser ou com 5 mais 3 ou com 3 mais 5, o que ficar melhor para vocês, dependendo do que vocês estiverem fazendo a contagem. Outra coisa, no caso da subtração, eu posso pensar como 10 menos 2. Não faz muito sentido isso aqui que eu vou mostrar, o 2 menos 10. Porque se você, por exemplo, já mexe com números positivos e negativos, isso aqui não é 8, isso é menos 8. Mas ignora isso. Eu estou querendo mostrar só que quem vem primeiro na conta não faz diferença no resultado final. Só vai fazer diferença na decomposição e composição numérica. É só para isso que eu estou mostrando para vocês. Então, se eu tivesse o 135 menos o 8. Vocês não concordam que o 8 eu posso fazer como 5 mais 3? E aí, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu não vou fazer 5 mais 3. Eu vou fazer 5 menos 3. Ah, mas 5 menos 3 não é 8. Beleza, mas não é esse o ponto, não é esse o foco. O foco é fazer com que, quando eu juntar os números, continue dando 8. Deixa eu fazer do outro lado aqui, ó. 135 menos 5 e 3. 5 mais 3 não é 8? Então eu posso usar esse recurso. Aqui, o que vocês teriam que fazer? Ia ter que pegar o 3, cortar, vira 2, 1 vira 15. Aí o 8 você ia sofrer um pouquinho para pensar quanto você ia ter que tirar e ia chegar no resultado. Agora aqui fica mais fácil. 135. Se eu tirar 5, não fica 120? Fica, não fica? Por isso que esse 3 fica valendo 2, que é o que tem aqui na conta. E esse 5, nesse caso aqui, ele... Por que ele fica valendo 5, né? Porque eu tirei uma dezena daqui. Só que como eu já estou tirando 5 para preparar o número para a parte de baixo, então 5 menos 5 é 0. E aí do 20 eu tiro 3. Quanto que é 20 menos 3? 17. Ah, mas eu vou tirar o 1 daqui de cima? Não sei. Deixa ele quieto. Vou continuar essa conta aqui. E aí a gente chega nessa conclusão juntos. Pode ser? 15. Se eu for tirar 8, é a mesma coisa que o 8 e o 3. Então, 15 menos 5, 10. Menos 3, 7. Opa, olha só. O 7 do outro modo que eu estou mostrando para vocês. Não é isso? É, né? E aí eu tenho esse 2 aqui. Tem mais alguém para tirar dele? Não, então o 2 continua. Opa, então quer dizer que do lado de cá, o 20 menos 3 ficou como 17. Não é isso? É. Só que eu estou falando 17, mas ignora esse 1 do 17, porque a ideia não é essa. Eu estou pensando só no 5, no 0, nos números que estão na casa da unidade. Achei esse 7, beleza, volto lá para cima e continuo a conta. 2, tem alguém para tirar? Não, 2. Beleza. E 1, 127. E aqui, 127. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui no 135 menos o 8? Uma coisa que vocês não se deram conta. Vocês já fazem decomposição numérica sem perceber. Tá, mas como assim, Jorge? É simples. Quando você corta esse 3 para valer 2 e esse 5 você coloca 1 para valer 15, é a mesma coisa que fazer com que o seu 35 fique valendo 20 mais 15.
Olha só que legal. Esse 1 e o 5 é o 15 daqui. E esse 2 daqui representa o 20. Então, misturadamente, é a mesma coisa que o 20 mais 15. E aí você vai lá e faz o 8 e tira do 15. Tira do 15, fica 7. Ó, o 7 daqui. E aí você continua a conta, né? Tinha aquele 100. O 2 não tem mais ninguém para tirar. E o 1, 127. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Olha a calculadorinha aqui que legal. Então, a nossa conta era 135 menos 8. Opa, fiz menos 5. 135 menos o 8. 127. Exatamente o 127 que eu estou conversando com vocês nesse vídeo. E aí, funciona ou não funciona? Deixe nos comentários aí o que vocês acham. Se facilitou, se dificultou. Se dificultou, por quê? O que deixou você com mais dúvida? Se facilitou, explica para mim nos comentários aí qual parte estava difícil e o que ficou mais fácil para vocês. Deixa eu pensar em mais alguma coisinha aqui. Então, eu fiz duas decomposições, né? Fiz as adições ali e tal. Agora fiz decomposição por subtração. Eu vou fazer mais uma. Ah, dá para fazer com números decimais? Dá. Não vou fazer agora, porque senão vai confundir vocês. Se vocês quiserem, deixa nos comentários aí também, se vocês gostariam que eu fizesse um listão de exercícios. Assim como eu faço aulão aqui, que eu pego de ponta a ponta mesmo o assunto. Se vocês gostariam que eu fizesse um listão de exercícios no estilo aulão, resolvendo com vocês, para vocês verem na prática como isso funciona. Eu vou fazer uma outra conta aqui, deixa eu pensar. Eu falei de 135. Deixa eu pensar. Vou pegar um número que ele seja 239 menos 25. Não, 25 facilita. Tá, eu vou usar o 25 e depois eu vou mudar. Eu vou deixar aqui no cantinho para não esquecer. 235 menos o 29. Só o fácil não adianta, né? Porque senão depois aparece um exercício difícil e vocês não conseguem fazer. Então, não vamos fugir do problema não. Vamos encarar ele de frente. E aqui é a mesma coisa, né? 9 menos 5, 4. 3 menos 2, 1. E bacana. Mas vamos pensar que eu não vou armar a continha aqui. Eu vou fazer essa conta de cabeça. Vira e mexe aparece alguém falando: ah, mas isso daí é fácil de fazer, você dificultou, você não sei o quê. Tá, beleza. Mas eu não tô ensinando para você fazer no papel, tô ensinando para você fazer de cabeça, para você não depender do papel. E aí, quando você não depende do papel, é lindo, porque você tem agilidade na hora de fazer as contas. Então, ó, 239 menos 25. Igual. Aqui, a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente nesse caso. No outro, aqui não, mas nesse sim. Toda vez que eu estiver fazendo uma subtração, uma conta de menos, eu tenho que pensar o que está acontecendo entre os dois números que eu estou comparando. Então, se eu estiver comparando entre o 9 e o 5, eu tenho que pensar do 9 para chegar no 5 quanto falta, ou do 5 para chegar no 9 quanto falta. Isso a gente chama de diferença. Então, uma subtração nada mais é do que uma diferença. Se eu tiver 9 anos de idade e o meu primo tiver 5, qual que é a diferença de idade nossa? Entenderam? 9 menos 5, qual é a diferença? Temos algumas maneiras de fazer. Uma de cabeça, se você já souber, se você já conseguir fazer com confiança. E a outra é fazer no passo a passo, né? Uma maneira mais lenta, porém a gente ainda consegue fazer de cabeça. 9. Então eu coloco aqui. 9, tiro 1, 8, tiro 1, 7, tiro 1, 6, tiro 1, 5. Então, do 9 para chegar no 5, quanto eu andei? 1, 2, 3, 4. Então, 239 menos 25 tem o nosso 4. O 30 menos 20 é a mesma coisa que 10. Ou 3 menos 2 igual a 1.
Aqui, o 2 menos nada é 2. 214. E aí, o que vocês acham? Ficou bom, não ficou? Facilitou, dificultou, atrapalhou, ajudou? E no 235 menos 29, a ideia é exatamente a mesma, porém tem um pulo do gato. Eu já vi aluno, na hora de fazer a conta, que ele faz o quê? No 235 menos o 29, ele pensa, do 5 para chegar no 9 falta quanto? Falta 4. Aí coloca o 4 aqui, 3 menos 2 é 1 e 2, 214. Mas espera aí. Funciona? Depende da conta. Nesse caso aqui, tá dando 214. Então, vamos fazer nossa continha aqui. 239 menos o 25, 214, beleza? Estou só confirmando com vocês. Mas, olha agora, 235 menos 29. 206, pessoal! Olha que coisa maluca! E a pessoa colocou 214. Vai falar que você nunca pensou desse jeito ou respondeu desse jeito? Num exercício, numa provinha. E aí você fala, tá, mas eu fiz como a professora ensinou, por que deu errado? Porque você não aprendeu a adaptar o número para o que eu vou te mostrar agora. Toda vez que o número que eu estiver comparando, né, de cima para baixo, esse número de baixo, ele for maior que o de cima, eu não olho para ele só para o 5, eu olho para o 35. Lembra da conta que a gente estava fazendo? Lá do 135. E aí eu fui tirar o 8, e aí eu tive que tirar um daqui, ficou 2, eu passei um para cá, virou 15. É a mesma coisa. Quando o número de baixo, que era meu caso lá, menos 8, o 8 é maior do que o 5, nesse caso o 9 é maior do que o 5, eu vou olhar para 35. E aí no 35, eu vou tirar o 9. Só que eu vou mostrar duas coisas para vocês. A primeira é a conta normal e a segunda é o jeito que eu costumo fazer. O que eu costumo fazer, você vai falar assim, é muito doido, mas eu gostei da sua ideia. Então aqui, como que você faria essa conta? Você pegaria então, tiraria 1 do 3, fica 2, esse 1 vira 15, e aí 9 para chegar no 10 vai 1, e 10 para chegar no 15 é 5, então aqui é 6, né? 15 menos 9 é 6, 2 menos 2, 0, e aqui é 2. Opa, peraí, 206, né? Bacana, então não estou enganando ninguém, não estou enrolando ninguém. Mas eu vou mostrar um outro negócio. Lembra que quando eu mostrei o 8, eu podia fazer alguém mais alguém. Então, nós tínhamos aqui o 8 igual a 5 mais 3. Mas a gente também não podia fazer 10 menos 2. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou fazer uma outra adaptação. Uma outra adaptação muito bacana. Que é o quê? Pena que eu não estou com a câmera aberta aqui, senão ia facilitar. Mas, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído o espaço. Imagina que você tem aqui duas mesas. Aí nessa mesa você tem 4 palitinhos. Nessa mesa você tem um palitinho. Se juntar tudo, não é igual a 5? Aí, se eu quiser facilitar, eu não posso pensar que aqui é a mesma coisa, por exemplo, aqui 1, 2, 3 e aqui é 2? E vai manter 5? O que eu fiz? Eu peguei 1 de um lado de uma mesa e passei para outra mesa. E aí, foi exatamente isso aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Como assim? Ó, pensem comigo. O número em questão não é 235? 235. E a conta é menos 29. Vocês não concordam que isso aqui eu posso escrever como 234 menos 30? O que eu fiz? Eu tirei 1 do 35 e passei para o 29. Mas 4 menos 0 não é 6. Não, não é 6. Mas a ideia do raciocínio é essa. Na adição, era só fazer isso e o resultado da conta ia dar certo. Por exemplo, ó, 235 mais 29, 234 mais 30.
5 mais 9 não é 14? 4 mais 0 não é 14? Ou melhor, 4 mais 0 não é 4? Aí aqui, 3 com esse... Se eu pegar esse 1 e colocar no 2, ou aqui em cima, tanto faz. 3 em 1, 4. Com 2, 6. Ou, joga esse 1 aqui no 2 para ver lá 3. E 3 mais 3 é 6. Ó, 3 mais 3, 6. E o 2 é 2. Então, na adição, é só você fazer esse... Tira um, põe do outro lado, faz a conta que fica fácil. Fácil de cabeça é essa, se essa tiver dificuldade em fazer. Agora, se eu estiver pensando na subtração, o que eu tenho que fazer aqui é um pouquinho diferente. Mas diferente como? Diferente o seguinte. Esse 29 no... do 35 para o 29 não é a diferença que eu quero fazer? Então, eu vou pensar o quê? 35 menos 29. Não é isso? Em vez de eu tirar 1 dos 5 e passar para o 29 para ele virar 30, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que esse 9 ele volte aqui pro 35 e aí eu vou continuar fazendo a conta até chegar onde eu preciso. Como assim? Pensa só. Eu vou usar números menores. Eu tenho 5, tenho 15 menos 9. 15 menos 9 é 6. Se eu tirar 1 desse 9 e passar para o 5, para o 15, vai ficar 16. 16 menos 8. 8, 8 não é 16? Então, 16 menos 8 é igual a quanto? Eu vou tirar 6 daqui e vou tirar mais 2 daqui. Aqui vai dar 8. Tá, mas isso não tá igual. Realmente, não tá igual. A gente tem que fazer os devidos ajustes. E aqui no caso da subtração, vocês já viram que é um pouco mais difícil de usar esse recurso aqui. Mas ele funciona. Deixa eu pensar num jeito mais simples de mostrar ele para vocês. Opa, já vou pegar a borracha. 230 tal, menos 20 tal. Vou deixar o espaço aqui. O que a gente pode pensar? Pensem aí rapidinho. Pausem o vídeo, pensem um pouco e voltem depois de pensar um pouco. E aí, já pensaram? Bom, vamos lá então. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer somente a diferença. Ah, mas isso daí você já devia ter falado desde o começo. Sim, mas por que eu mostrei tudo isso para vocês até agora? Para mostrar que se fizer qualquer coisa errada, qualquer coisa baseada na conta de adição, ou quando o número de cima, né, a unidade for maior que a de baixo, você achar que funciona e pronto. Não, não vai funcionar. Então aqui é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a comparação. 29 para 30 é 1, e do 30 para o 35 é 5. Aí você fala assim, igual a 6. Tá, mas espera aí. Eu não consigo escrever o 9 como 5 mais 1. Não, não consegue. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Não dá para usar a mesma coisa que a adição o tempo todo. Quando que dá? Quando a unidade do número de cima é maior que a unidade do número de baixo. Se eu estivesse comparando 239 menos 25, aí eu poderia fazer todos aqueles ajustes lá que ia funcionar. Agora, nesse caso aqui, não dá certo. O que vocês acham? Não, né? Beleza. E aí basta fazer essa comparação. Se eu sei que eu tenho esses 6 e eu tenho esses números aqui, né, 3 e 2, você vai falar assim, ah, é 3 menos 2 igual a 1. Aí já erra, olha só o zero. Ah, mas como que eu vou entender isso então? É só fazer diferença. Conta quanto vai dar de diferença, que é 6.
Essa parte você ignora, porque não é do 9 para chegar no 15 e você olha o restante. É do 29 para chegar no 35. Se fosse para você comparar com o restante, você ia comparar 2 com 2 e 9 para 15. E aí 9 para 15 tem 6 de diferença, que é exatamente essa conta que eu fiz. Do 2 para chegar no 2, né? 2 menos 2 é nada de diferença. E 2 desce 2, 206. Então, na subtração, vocês vão fazer quanto falta de um para chegar no outro, porém, vocês vão pegar essa diferença e vão decompor. Então, na subtração, o segredo é isso aqui. Deixa eu usar uma outra conta para ficar mais claro para vocês. Vou deixar aquela conta ali por enquanto. Se eu estivesse falando do número, sei lá, pegar um número grande, 354 menos 17. Vou deixar o número de baixo na casa das dezenas para não confundir muito vocês. A unidade do de baixo ela é maior que a unidade do de cima. Então, sempre que acontece isso, você tem que fazer aquele tal do pegar emprestado, né? Risco 5, 4, 1, 14, blá blá blá, e beleza. Mas o foco não é esse, não é armar conta, é fazer de cabeça. Então, vamos pensar como 354 menos 17. Lembra que eu acabei de falar? Se o número de cima, algarismo da unidade, for menor que o de baixo, eu não posso olhar para o 4. Eu tenho que olhar para o próximo número, para a dezena. Então é 54 menos 7. Ou menos 17, se você quiser fazer de uma vez. Se não, o que você pode fazer? Você pode pensar que esses 354 é a mesma coisa que 300 mais 40 mais 14. 40 mais 14 não é 54? Então a gente pode pensar nisso. E aqui é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque do 17 para chegar no 54 vai dificultar a nossa ideia. Posso fazer desse jeito. Ah, mas isso dificulta também, ou dificulta até mais. Então não tem problema. Vou fazer uma outra coisa, que é o quê? A mesma ideia da decomposição no caso da adição. 17, eu preciso chegar no 54. Quanto que eu vou contar então? Do 17 para o próximo número bom de contar é o 20. Então, do 17 para o 20, são 3. Aí, do 20 para chegar no 40, é mais 20. Então, do 20 para chegar no 40, é mais 20. Do 40 para chegar no 50, é mais 10. Opa, mais 10. E aí, do 50 para o 54, mais 4. Pode ser isso. Então, 20 com 10, 30. 33, 37. Então, 337 seria meu resultado. Ou, em vez de eu fazer esse 10 mais 4, eu já posso pensar no 14 direto. Se você tiver facilidade com o raciocínio nesse sentido. Então, do 40 para chegar no 54 é 14. 20, 34, 35, 36, 37. Ó, 37. E se eu comparar aqui com a nossa calculadora, então, o que eu vou fazer? 354 menos 17 é igual a 337. Olha que coisa doida. Bem doidão, né? Bem maluco. De saideira, vai. Eu falei que eu tava falando. Eu disse aquela hora que eu tava falando muito rápido, que eu achei que o vídeo fosse ficar pequenininho. E aí eu pisei um pouco no freio e decidi explicar mais algumas coisas para vocês. Então, se você chegou aqui no finalzinho do vídeo, escreve nos comentários aí. Cheguei até aqui. Esse aulão, no final das contas, tá ficando maior do que eu imaginei. Mas vai ser legal para vocês se você chegou até aqui. Vou fazer mais um aqui. 521 menos 38. Esse 8 nesse 1 aqui deve causar uma estranheza muito grande na cabeça de vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever nesse formato aqui, igual eu tinha feito do 354.
vocês vão ver como vai ficar muito fácil. Porque do 8 para chegar no 11 ou no 21, o que fique melhor para vocês pensarem aí, é muito mais prático do que ficar fazendo essa brincadeira do corta 2 vira 1, e aí o 1 aqui vira 11, aí depois você vai ter que fazer, tira 3 do 1, não dá, aí risco 5, vira 4, aí 1 vira 11. Para não fazer aquela farofada toda, eu vou anotar aqui em cima e vou fazer a comparação, se você não tiver entendido o que eu tô falando. Ó, para você não ter que fazer, dá para tirar 8 de 1? Não dá, mas dá de 11, então esse 2 vira 1. 11. Aí, resolvo aqui, beleza. Aí aqui, eu consigo tirar 3 de 1? Não. Então aqui eu risco 5 vira 4 e esse 1 vira 11. Aí do 11 eu tiro 3. E aí você faz 11 menos 8 dá 3. 11 menos 3 dá quanto? Dá 8. E aqui fica 4. Olha só. Opa, cadê a nossa calculadora? Ó, 521 menos 38. 483. Tá vendo como funciona? Mas você pode se perder nessa contaiada toda aqui. Então, para não acontecer isso, o que a gente vai fazer? 521 menos 38, em que esse 38 eu vou ter que chegar no 21. Tá, mas como assim? Esse 21, como tem esse negócio de tirar do 5 aqui, é a mesma coisa que pensar no 121. Ah, mas do 38 pro 121 vai dificultar minha vida. Vai. Então, o que eu vou fazer? O 21 eu posso pensar como 10 mais 11. Que é a mesma coisa daqui, ó. 11 e esse 1 valia 10. Então, 10 mais 11, 21. Então, não tem nenhuma novidade. Só estou mostrando de um jeito diferente algo que você já sabe. Então, o nosso 21 é a mesma coisa que 10 mais 11. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ah, mas eu vou olhar 38 para 11? Não, eu vou olhar 8 para 11. 8 para 11 não são 3? Ou 8 e 11. Que número que tem bom no meio do caminho? Tem 10. Do 8 para chegar no 10, quanto falta? 2. E do 10 para chegar no 11, 1. Então, aqui é igual a 3. Sabendo disso, olha o 3 aqui, ó, da conta. Da conta toda poluidona. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Tem um 3 daqui. Aí, esse 3 do 38, eu vou ter que olhar para o 2 do 21. Mas lembra que eu não consigo olhar para cá? Então, o que eu vou fazer? Como eu já tirei esse 1, né, esse 10 do 21, eu vou olhar como se fosse 110. 110? É, 110. Deixa eu fazer uma anotação aqui para vocês. 110. Por que 110? Porque eu estou tirando 1 desses 5, olha só. 1 dos 5, não ficou valendo 4? Então, o nosso 521 é a mesma coisa que 400 mais 10 mais 11. 10 mais 11, 21. Ah, esqueci que aqui tem mais um 100. 400, 510, 521. Então, esse 10 mais 11 é 10 mais 11. E aí eu vou e continuo a conta. Do 3 para chegar no 11, não falta 8? Então eu estou olhando do 38 para chegar no 110. O 38, ó, 38. O próximo número bom para eu olhar. Por que tá apagando o negócio aqui? O 38, o próximo número bom não é o 40? Então do 38 pro 40 é 2. Aí o 40, para chegar no 50, é mais 10. Do 50 para chegar no 100, é mais 50. E aí do 100 para chegar no 110, é mais 10. Então 50, 60, 70 e 2. Aí você fala, 72, tá, mas é 80. Sim, mas olha o 8.
Não vai dar 80? É a mesma coisa. O 3 eu já achei que ele tá aqui. Aí o 8 com todo esse pessoal, você chega no 80, que vai ficar ele aqui. E aí, o que sobrou do nosso número? 400. Por isso que dá 483. É estranho? É. Depende do número, fica mais fácil ou fica mais difícil? Com certeza. Mas eu fiz isso de propósito. Coloquei números fáceis, difíceis, números grandes, pequenos. E fui fazendo tudo isso para vocês verem que dá para fazer, é possível. Vai ter momentos que essa técnica ela vai facilitar, vai ter momentos que essa técnica não vai facilitar muito, vai ter momentos que ela vai parecer dificultar. Então é uma questão de como você lida com os números, como você raciocina com eles. E daí, a partir daí, você toma uma decisão do que você vai fazer a respeito disso. Beleza, pessoal? Então, a gente está encerrando nosso aulão aí, né? 55 minutos, quase uma horinha, de contagem e decomposição numérica, com o bônus da composição numérica. A gente falou também da adição e subtração, a questão da contagem, quando que a gente vai contar, como que funciona. Se vocês quiserem, aqui no canal eu tenho 2 vídeos, eu tenho um aulão e um vídeo normal que eu tô falando de troco de mercado. Se vocês quiserem, eu posso fazer um aulão falando só a respeito de contagem para troco e contagem para calcular preço, né, valores das coisas. Então, você pode pensar que você é um caixa de mercado e você precisa fazer o troco, ou você é o cliente e você precisa saber se tudo que você está pegando ali na hora, se vai dar para você levar com o dinheiro que você tem na carteira. Ah, mas eu posso levar um celular para fazer conta? Pode. Ah, mas eu posso levar um papel e caneta? Pode. Mas e se você quiser fazer de cabeça, não pode? Claro que pode. Mas para isso você precisa treinar um pouco. E aí, o que eu vou fazer? Se vocês quiserem, deixem nos comentários para falar a respeito disso também. E aí, eu ensino vocês como que vocês arredondam os números, para não ter que ficar fazendo conta centavinho por centavinho. E aí, com os arredondamentos, você vai chegar muito perto do valor que você tem em dinheiro, mas não vai passar do valor que você tem em dinheiro. Vai sobrar até um troquinho ali na hora. Bacana, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção. Se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas. Então, deixa nos comentários aí, se inscreve no canal, compartilha nos grupos de rede social, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixe nos comentários, né? Assuntos para próximos temas e etc. E nos vemos nos próximos vídeos. No mais, obrigado pela atenção de todos vocês e bons estudos. Um abraço.